Começa às 9 da manhã até meio-dia, 1 hora, tá certo? Vai ter aqui a gente vai dividir, deixar vocês aqui, as crianças lá atrás, aí vai ter uns jogos para criança, cama elástica, joguinho, não sei o que, aí eles ficam lá atrás, tá? E vocês aqui. Aí a gente já comentou, né? Nós vamos distribuir as cestas, tá? Algumas coisas para vocês, vamos cantar, vamos se divertir, ok? Eu disse que eu vou vir aqui para abertura, eu não vou poder ficar. Vou chegar cedo, 7 horas, mas 9h15, 9h30 eu vou ter que sair, tá? Mas o grupo todo vai estar com vocês aí, tá certo? E com certeza vai ser uma festa, como sempre, bem legal, ok? Então estão todos convidados, ok? Deixa eu ver mais. O nosso bazar foi muito bom. Muito bom. Fizemos o bazar no sábado passado, foi cansativo, mas foi muito bom, viu? Quem pôde ir, agradeço. Quem não pôde ir, também agradeço pelas peças, que eu tenho certeza que vocês estavam vibrando, que desse tudo certo. E deu tudo certo, é muito trabalho, muito desgaste, mas foi muito bom. Ok? O que mais? 2 semanas. As 2 próximas semanas nós não vamos ter atividade. Quinta-feira cai uma, quinta-feira cai Natal, a outra quinta-feira cai Ano. Então nós voltamos a nos encontrar em janeiro, tá? Então se eu não tiver oportunidade, eu vou lá para dentro, né? Eu vou ver vocês amanhã, mas aqui eu não vou ver então o Natal comemorando quem? O dono, né? Comemorando na verdade Jesus, tá? Vamos pensar nele, que é o dono da festa. A gente pensa na família, pensa na comida, pensa em tudo, mas vamos pensar no dono da festa. O dono da festa é Jesus. Às vezes a gente esquece. Nas mãos da família só pensa em comer, em beber, em estar rindo, mas esquece dele. Não vamos esquecer não. Em algum momento lá vamos parar, vamos fazer uma prece, vamos agradecer. Aí vai chegar ano também. Aí a gente volta, é só uma mudança de tempo, tá? Que nós criamos, mas nós vamos continuar com a mesma vontade, a mesma garra, trabalhando do mesmo jeito, tá? Reencontrando-se a cada semana, mas não soltando a mão de ninguém, tá? A gente continuando juntos, a fazer o melhor que a gente pode. Como diz o mentor dessa casa, quem orienta essa casa, a gente talvez não faça o melhor, mas a gente faz o melhor que pode. Sempre nós vamos fazer o melhor que nós podemos. Talvez não seja o melhor, mas é o melhor que nós podemos fazer. E vamos continuar fazendo. Mas quem? Sozinho não, a gente só faz com vocês. Né? Perdão por tudo que pode ter acontecido esse ano, de alguma coisa que vocês não tenham gostado, de algum desentendimento, mas isso faz parte. Isso faz parte. O conviver é isso, é viver com diferença, então isso faz parte. Esse viver assim é que é legal, que a gente aprende, né? A gente às vezes diz alguma coisa, às vezes diz uma palavra que não devia dizer, aí eu peço perdão se em algum momento eu agredi alguém, ofendi alguém, mas garanto a vocês que não foi por querer ofender, é simples uma coisa, porque eu tenho um jeito de ser, de querer dizer sempre o que eu penso. E às vezes assim, a gente não quer ouvir algumas coisas, né? Mas também eu também tenho o coração aberto para escutar também o que vocês pensam. Tá? Então, perdão se eu ofendi, se eu magoei alguém, tá? Mas nós vamos estar juntos, mas vamos continuar sendo desse jeitinho, tá? Desse jeitinho, quando a gente dá uma bronca, aí dá uma bronca, quando tem que conversar, a gente conversa, tá? Vamos continuar assim, porque o que é? Isso é coisa de irmão e de amigo, a gente se olha e pode conversar, não é, comadre? A gente pode conversar e eu sendo honesto um com o outro, a gente sempre fala isso, né? Honestidade. Tudo que tiver que falar dessa casa, que tiver que reclamar, não reclame na rua, vem e reclama aqui. Oportunidade vocês têm. Porque eu sempre disse, qualquer trabalhador, qualquer que frequenta essa casa, tem todo o direito de conversar e se posicionar. Não é? Dentro do espírito que nós estamos aprendendo juntos. Tá? A gente vai fazer a nossa prece. Ok? Para a gente começar. Hoje temos aí um amigo antigo, Fernando Lins. Há 30 anos atrás trabalhou comigo, tá? E a gente se reencontra nesses caminhos da vida, né? Não é, Fernando? Reencontrando depois de 30 anos. 30 anos, né? Então é isso aí, pessoal. Ok.
Boa noite a todos. Com muita paz, que Deus nos abençoe. Olha a minha amiga aqui, muitos anos também, lá da Casa dos Humildes. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, mais um mês, mais um ano que está encerrando, né? Acho que essa é a última reunião do ano, né, Sérgio? Só 2026. Muitos aprendizados, muitas dificuldades, mas muitas alegrias, né? A doutrina dos Espíritos proporciona isso a gente. A gente começa a tomar consciência da responsabilidade que está em nossas mãos, cada um de nós, né? E começa a mudar alguns conceitos, algumas atitudes, mas não pode mudar tudo de uma vez, a gente não consegue, né? Porque o aprendizado da gente é milenar, mas um pouquinho que a gente muda já repercute em muitas coisas. O respeito pelo outro, o olhar de compaixão, né? Perdão, até a alimentação da gente, né? A doutrina espírita ensina a gente a trabalhar isso melhor. Então, meus irmãos, nós estamos vendo a época de Natal. E o que é o Natal na realidade? É uma mesa farta. Eu não sei se nosso irmão Fernando vai falar sobre isso, mas deve ser. Mas o que é o Natal, se não o nascimento de uma nova pessoa em nós, não é? Para muita gente, para o Pedro, o Natal foi ali, quando o galo cantou, que ele despertou lá, não tinha negado Jesus. Para Paulo de Tarso, ele era Saulo quando Jesus apareceu, ali foi o Natal dele. E cada um da gente tem o nosso Natal, não é? Há 28 anos atrás, os médicos me deram 10 meses de vida. E aí nós encontramos essa vida nova. Eu era portador de câncer, já tive câncer de novo, já faz 28 anos eu estou aqui. Então ali foi meu Natal novamente, meu encontro com Jesus maior. E você deve ter sua história também. Então vamos agradecer a Deus por tudo isso, por esse momento de despertar em nós uma nova forma de viver. Um ser superior que vem entre nós, nos ensina a amar, e a gente não consegue compreender, mas ele continua ensinando todos os dias, né? Até a consumação dos séculos, como diz ele, né? Até a gente se tornar espíritos puros. Leva tempo para isso, depende de nós. Então vamos, quem quiser fica com o olho aberto, quem não quiser fecha o olho. Procura lembrar de Jesus nesse momento, de Deus nosso Pai Criador, de toda a espiritualidade amiga, Maria Santíssima, nossa Mãe, a grande mensageira que hospedou no seu claustro materno a salvação da humanidade, aquele que veio trazer os caminhos da salvação, da libertação. Por tudo, Senhor, nós te agradecemos, Pai amoroso e bom, por esse dia maravilhoso que está encerrando e essa noite bendita que está começando, por essa casa que nos acolhe, por todas as experiências, Senhor, que são colocadas à frente de cada um de nós. Porque o teu amor, Senhor, supera tudo isso. E a ti, Maria, nossa mãe, nossa gratidão, aos bons espíritos, mensageiros de Jesus, que nos auxiliam completamente e constantemente. O nosso amor, os nossos agradecimentos. Que cada um de nós possa nessa noite desempenhar a sua tarefa em paz e harmonia, e o sentimento do dever cumprido permaneça entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa noite a todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que Deus abençoe a todos. Pode. Oi? Vamos cantar. Quem vai cantar? Quem é o cantor? Nós todos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria teu povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe Santa do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para ser Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. muita paz para todos. Feliz Natal novamente, feliz Ano Novo para todos. Deixa eu fazer. Boa noite. Muita paz a todos. Temos aqui a satisfação de receber nosso irmão Fernando Lins, trabalhador espírita lá do JEPA, Francisco de Assis, lá de Piedade. E ele vem nos presentear com os seus conhecimentos, com a palestra Presépio Interior. Tá? Tenho certeza que vocês vão sair daqui cheio da graça, do conhecimento. Para não demorar mais, vamos aproveitar a fala do nosso irmão e desejar a ele, como os que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos a essa casa. Muita paz. Boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa casa pela primeira vez. Revendo meu amigo Sérgio Sobrinho. Mais de 30 anos que a gente se encontra, eu trabalhei com ele no metrô, eu saí há muito tempo atrás. Ele continua lá na luta. O tema de hoje, o presépio interior, foi dado pela casa, né? Então, a gente fez esse estudo para fazer um estudo entendendo a simbologia do presépio que retrata o nascimento do Cristo na nossa consciência.
A gente vai contar uma pequena história aqui. A casa sem luz. Havia um homem que montava o presépio mais bonito da rua todos os anos. As luzes piscavam, a estrela brilhava intensamente. Os personagens eram minuciosamente escolhidos. As pessoas paravam para admirar. Entretanto, quando ele chegava em casa, quando fechava a porta, o clima era completamente diferente. Os silêncios eram pesados, as palavras eram ásperas e havia ressentimentos antigos nunca resolvidos. O presépio era belo, mas o coração permanecia em desordem. Ele sabia exteriormente fazer uma coisa muito bonita, mas internamente ele não vivia para Jesus. Aí até que ele teve um sonho. Senhor, preparei tudo para ti, fiz o melhor que pude. Ele disse, está bonito, mas não é aqui que eu desejo nascer. Jesus respondeu a ele, aqui dentro, mas este lugar ainda está fechado, barulhento e escuro, falta silêncio, falta perdão, falta humildade. Na noite do Natal, exausto, o homem adormeceu diante da montagem do seu presépio. Jesus tocou-lhe o peito com infinita doçura. Ao despertar, ele compreendeu que o verdadeiro presépio não é feito de figuras, mas de sentimentos. Então, a partir daí, ele se modificou. Eu já dei uma palestra só sobre a manjedoura. Um dos equipamentos do presépio, a manjedoura onde está Jesus. Eu consegui, dentro de 40 minutos, falar sobre manjedoura, porque o nascimento de Jesus já foi uma coisa extremamente grandiosa, né? Não sei se vocês sabem, mas no livro A Caminho da Luz, a história do Espiritismo, a história do mundo à luz do Espiritismo, é uma psicografia do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É um livro muito interessante. Ele diz logo na primeira página, registra que Jesus já era Espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás. Veja, o universo tem 15 bilhões de anos, segundo cientistas. Um terço disso, seriam 5 bilhões de anos, um pouco menos, a 4,5, Jesus já era Espírito puro e ele participava da formação do sistema solar e do planeta Terra. Por que eles dizem isso? Porque só 2 vezes os espíritos que governam o universo se reuniram próximo ao planeta Terra. Na nossa existência, nesses 15 bilhões de anos, só 2 vezes. A primeira, na formação do sistema solar, que foi 4,5 bilhões de anos atrás, e a segunda, para preparar o nascimento de Jesus, há 2.000 anos atrás. Os governadores espirituais do universo se reuniram próximo ao planeta Terra, para quê? Para preparar o ambiente espiritual para que o Cristo pudesse reencarnar aqui. Por quê? Um planeta extremamente atrasado, um planeta onde os fluidos são extremamente grosseiros. Como é que um espírito puro consegue renascer sem ter grandes dificuldades? Para isso houve essa limpeza geral, muita gente foi afastada do planeta e ele renasceu. Com todas as dificuldades ele renasceu. Eu até digo que renasceu numa grande simplicidade. Manjedoura simboliza exatamente isso. Por ter nascido em qualquer lugar do mundo, como rei do rei, não. Nasceu dentro de um estábulo, dentro da manjedoura. E, para mim, o grande sacrifício de Jesus não foi morrer na cruz. Por quê? Porque morrer na cruz naquela época era uma coisa comum. E Roma deve ter matado milhares de pessoas pregadas na cruz. Vários criminosos foram mortos desse jeito. Para mim, o grande sacrifício que Jesus teve foi ter a capacidade de, durante 33 anos, espírito puro que era, como eu disse, encarnar num corpo tão atrasado e manter-se naqueles 33 anos com grande dificuldade, deve ter sido dor, deve ter sido sofrimento, porque com certeza esse foi o maior sacrifício dele. Não é fácil você habitar um corpo feito de matéria tão densa, sendo um espírito tão iluminado como ele. Gente, há 2.000 anos ele reencarnou na Terra, há 4,5 bilhões de anos ele já é espírito puro. É muito tempo que você não tem corpo para precisar reencarnar. Então, indo para frente, o presépio ele funciona como um símbolo espiritual, uma poderosa alegoria da vida interior. Em que maneira? O presépio, para muitos, o presépio é apenas uma tradição natalina. Muita gente gosta de fazer, né? Mas a maioria hoje faz Natal, faz menos presépio. Para o espírito que busca compreender, ele é uma poderosa alegoria da vida interior.
O nascimento de Jesus em Belém não foi um acaso histórico, mas um ensinamento permanente. Ele nasceu no lugar certo, cumprindo as escrituras. Na escritura diria que ele ia nascer em Belém, e nasceu na maior simplicidade possível, junto com seu pai e sua mãe e alguns testemunhos oculares da história. Ele não nasceu nos palácios do orgulho. Ele não se manifestou no barulho das vaidades. Ele não permaneceu onde impera o egoísmo. Ele nasce na intimidade do ser. O Espiritismo nos convida a compreender que a vida de Jesus se renova toda vez que o homem permite que o Evangelho viva dentro das suas atitudes. Se eu pratico o Evangelho, Jesus está dentro de mim, nasceu dentro de mim. Se eu levo a minha vida com Jesus no coração, Ele com certeza está presente na minha vida. Qualquer um de nós sabe disso. Não é fácil seguir as regras dele. As regras dele são complicadas, são difíceis. Ele, quando chegou há 2000 anos atrás, ele foi tido como subversivo, ele foi preso, foi morto, porque o que ele pregava era extremamente contrário à ordem natural das coisas daquele momento. Ele mandava amar os inimigos, ele mandava dar outra face se você levasse um tapa, se virasse. Ele chegava para a mulher adulta, que o adultério feminino, masculino não, por causa do machismo, o adultério feminino naquela época era julgado para ser morto com pedradas. A mulher morria pedrada. O que é que ele faz quando ele conhece a mulher adulta? Se alguém não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí ninguém atira. Mas o que é que ele faz? Mulher, ninguém te condenou. Eu também não vos condeno. Mas agora vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Ou seja, ele dava o perdão no sentido de que não estava julgando o passado e o presente da pessoa, mas dizendo, não, a partir de agora se modifique. Se você se modificar, eu garanto que você não vai ter problema nenhum. A manjedoura seria a humildade como porta de entrada. Ele começa a vida da maneira mais simples possível dentro de uma manjedoura. É um lugar simples, improvisado, sem conforto. E isso nos ensina que a humildade é o primeiro requisito para acolher o Cristo. Você não consegue acolher o Cristo se não for humilde, se não for manso. Eu sempre digo, se você quer ver alguém, conhecer alguém, saber se uma pessoa é evoluída ou não, verifique se ele é manso, se ele é pacífico. Verifique que ele não tem o pavio curto. Se ele tiver pavio curto, meu irmão, você não é um espírito evoluído. Com certeza. Todo espírito evoluído tem o pavio longo. Você não vê ele gritar para impor suas ideias. Normalmente basta ele falar que a voz dele é respeitada, é ouvida. Normalmente aí você tira Chico Xavier, Divaldo Franco, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Mandela. Todos são espíritos pacíficos. Travaram grandes lutas, mas travaram grandes lutas sem se exaltar, sem precisar gritar, sem levantar a voz, sem usar a violência como arma. Não se trata, no caso da manjedoura, de pobreza material, mas de simplicidade de coração, reconhecimento das próprias imperfeições e disposição sincera para aprender e melhorar. Se aceitou nascer num lugar extremamente simples, com o coração aberto para aprender. A verdadeira grandeza, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, está na humildade e na caridade. Se você é humilde, se você é caridoso, você está cumprindo um pouco do que Jesus quis que você fizesse aqui na Terra. Em relação ao local e à hora que ele nasce, a gente identifica o silêncio da noite, o recolhimento, o horário que a alma normalmente se recolhe. Então veja, Jesus nasce à noite em silêncio, longe dos aplausos do mundo. E isso nos mostra que as grandes transformações espirituais acontecem no íntimo, não acontece de um modo exterior. Todas essas mudanças são feitas de modo interior. A gente silencia o orgulho para ouvir a consciência primeiro. A gente se afasta da pressa do mundo da correria para refletir de modo profundo. E cria um espaço interior para fazer uma prece sincera, uma prece sentida. E o Espiritismo, nesse caso, ele valoriza profundamente o autoconhecimento, pois é nele que o homem identifica as suas sombras, suas possibilidades e seu compromisso com a própria renovação. A gente sempre reflete sobre melhorar de vida
evoluir espiritualmente, evoluir em direção à luz. E existe uma dúvida, por exemplo, eu não sei nada, eu preciso desenvolver o meu lado intelectual ou eu preciso desenvolver o meu lado moral? Fazer o bem ou estudar? Aí, essa dúvida persiste. E aí o que acontece? O Livro dos Espíritos tem uma resposta que responde a essa pergunta. Ele diz o seguinte, que o desenvolvimento intelectual engendra o progresso moral. Engendrar, vamos dizer, é obriga. Ele faz como se fosse duas rodas, que quando eu giro o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral ele roda junto. E é fácil de explicar. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa não quer estudar, aí quer fazer o bem, quer ajudar, ele de repente ele, não, eu vou fazer 10 sopas para ajudar as pessoas que passam fome. E ele não tem capacidade de juntar gente, não tem capacidade, não tem estudo, não tem capacidade de fazer mais do que isso, ele fica fazendo isso, está feliz da vida. Do outro lado, começa alguém a estudar, que não teve acesso a religião nenhuma. Ele começa a estudar filosofia de modo geral, e pouco a pouco ele vai aprendendo, e ele vai, por exemplo, começando a se chocar com a pobreza em excesso, com a riqueza em excesso. Isso já o incomoda. E aí, chega uma hora que ele começa a ver que ele tem mais do que necessita, ele precisa dividir o que ele tem com os outros. Aí ele conhece o cidadão que está fazendo 10 sopas por dia, e ele usa a sua inteligência e de repente está fazendo 100 sopas, aumentou 10 vezes. Ou seja, ele tinha um conhecimento intelectual que permitiu que ele pudesse fazer mais do que aquele que apenas estuda, apenas faz o bem. Então, entre fazer o bem e estudar, primeiro estude, porque ele estudando você vai terminar fazendo bem. Já ao contrário, corre o risco disso não vai acontecer. A pessoa fica paralisada na situação e não avança, não vai para frente. Então, quem diz isso é o mundo espiritual, através do Livro dos Espíritos. Outra coisa, você evolui através do estudo, você evolui através do desenvolvimento moral. Mas você evolui também através da dor. E infelizmente é assim porque você quer que seja assim. Porque é a pior das escolhas. O mundo espiritual só decide que você precisa passar por uma dificuldade grande quando vê que você não quer aprender de outras maneiras. Se não vai pelo amor, não vai pelo estudo, vai chegar uma hora que vai pela dor mesmo. E aí você, infelizmente, vai se enfrentar, bater de frente com a dificuldade na sua vida, que vai fazer você sofrer, vai fazer você refletir, parar para pensar, de repente você se modifica. É como se ele quisesse, é feito a gente tá andando e leva uma topada. Eu nunca vi ninguém levar uma topada e cair para trás, né? A topada só bota o corpo para frente. Então, o mundo espiritual, às vezes, necessita que dê uma topada em você, para você cair para frente, e aí você mete a cara no chão, de repente se levanta, aí começa a pensar. Aí quando chega à conclusão, entende o motivo pelo qual está fazendo aquela dor, aí a dor começa a ser entendida de maneira diferente. Você já não precisa vivenciá-la, você já está talvez livre de passar para essa dificuldade novamente. Mas são as 3 maneiras de seguir em direção à luz. Estudando, fazendo o bem e pela dor. Você escolhe. A mais difícil é pela dor, com certeza. É a mais difícil. É a que a maioria de nós escolhe. Termina fazendo isso por preguiça, por achar que tem outros interesses do mundo, etc. Vamos falar um pouco sobre os personagens do presépio. Lições morais que vivem dentro de nós. Maria. Maria representa o quê? Maria, a mãe de Jesus, representa a aceitação amorosa. Representa a alma que confia em Deus, mesmo sem compreender tudo. Ela confia em Deus bastante. Inclusive, Jesus morrendo na cruz, ela confia em Deus, junto com João, o evangelista. Ela ensina a submissão consciente à lei divina, sem revolta e sem desespero. Ela sofreu muito, com certeza, com a morte de Jesus. Mas ela não deixou de confiar. Ela sabia que existia um propósito. E Jesus a visitou depois de morto, conversou com ela e ela teve a certeza da sobrevivência da alma de forma assim muito presente, muito física, né? José, que é o pai de Jesus, é o dever fiel, aquele homem fiel, que reza a lenda, o filho é de outra pessoa, né? Do Espírito Santo, não sei como é que foi essa história, mas ele nunca se revoltou, aceitou. Simboliza o trabalhador silencioso do bem, aquele que sustenta, protege e serve sem exigir reconhecimento. Tudo que ele fez não exigiu nada em troca. Situação difícil.
José passou no início da sua vida de casado. Os pastores que acompanhavam Jesus representam o quê? A simplicidade que reconhece a luz. Quem vê a luz e aceita aquela luz. São os primeiros a chegar, pois têm um coração simples, livre de sofisticações morais. Os pastores que acompanhavam. Agora a gente fala um pouco dos personagens famosos, os reis magos, os 3 reis magos. Seria a busca consciente. O rei mago representa os que estudam, que caminham, que erram, que corrigem e oferecem ao Cristo o melhor que possui, cada um trazendo seu presente. E cada presente representando alguma coisa simbolicamente. Ele simboliza o que? A jornada espiritual consciente, onde o conhecimento se une à devoção e a sabedoria se transforma em oferenda. Eles chegaram lá para dar. Eram magos, eram espíritos evoluídos e eles foram lá para partilhar com Jesus algumas coisas, oferendas. Todos esses personagens vivem dentro de nós, aguardando ser despertados. Todos. Existe uma história muito interessante sobre o descobrimento da verdade, que normalmente a gente busca a verdade fora de nós. Existe um livro de Paulo Coelho chamado O Alquimista, que esse livro, o personagem mora na Espanha e está querendo encontrar um tesouro. Ele tem um mapa de um tesouro. Esse mapa do tesouro diz que ele tem que viajar. Ele pega um navio, atravessa o mar Mediterrâneo, vai para algum país daquele do Oriente, que eu não lembro, não sei se foi Síria, Líbano, Israel, Egito. E aí, quando ele chega no local, finalmente, quando chega na casa, quando chega lá, tem um pedaço de papel, aí está lá dentro o seguinte: o tesouro que você tanto busca está na sua casa. Ou seja, isso é o que? É uma metáfora. O que é que ele está dizendo aqui? Você busca tanto fora os tesouros que você tanto busca, esse tesouro está dentro de você mesmo, não está em canto nenhum. E isso é dito numa das perguntas do Livro dos Espíritos, quando eles perguntam onde está gravada a lei de Deus. Aí o Espírito responde: na consciência. Ou seja, todos nós, desde a primeira vez que a gente renasce, a gente nasce no planeta pela primeira vez, espírito simples e ignorante, nós já temos dentro de nós a lei de Deus gravada. A gente utiliza pouco ela, porque a gente não tem conhecimento, não sabe nem que elas existem. A gente está vivendo ainda a era dos instintos, dos homens das cavernas. Pouco a pouco, quando isso vai evoluindo, você vai começar a descobrir que você pode buscar nos livros, nos filmes, nas palestras, qualquer coisa. São meios de aprender. Mas, no dia que você descobrir que dentro de você tem todas as suas respostas, você não precisa ler mais livro nenhum. Porque, através da intuição, você vai ter acesso, como Jesus teve. Eu e o Pai somos um. Ele era médio de Deus. Ele simplesmente recebia as respostas do próprio arquiteto do universo. Aí entra numa etapa fundamental de qualquer espírito caminhando em direção à luz, que é a necessária reforma íntima. Essa reforma íntima é sempre dita como uma coisa muito importante de ser feita. E ninguém faz. As pessoas sempre estão adiando, porque é complicado. Para você se reformar, você tem que deixar de fazer o que você faz de errado. Você tem que deixar de cumprir atos viciosos. Aqueles vícios são agradáveis. Eu me lembro, meus irmãos evangélicos diziam: não, o pecado é bom, o pecado é agradável. Você pega os 7 pecados capitais, qual deles é desagradável de cometê-los? Nenhum deles. Mas, para você deixar de fazer isso, você tem que abrir mão do prazer, abrir mão da vontade. E muitas vezes esses vícios, você está tão mergulhado nele que ele domina. O jogo, a bebida, qualquer coisa. Ele domina, ele manda você, não é você que manda nele. Você não é dono da sua própria vontade. Quando você não é dono da sua própria vontade, você está muito longe de conseguir começar a fazer uma reforma moral. Mas ele diz aqui: preparar o presépio interior é uma tarefa contínua, não uma tarefa instantânea. É um compromisso diário com a transformação. Você vai pouco a pouco, pouco a pouco. Santo Agostinho tem uma prática. Todo dia, ao final do dia, ele dava um geral na vida do dia dele para saber o que fez de bom, o que fez de ruim. Se errou, se acertou, no dia seguinte ia consertar, etc. Isso é maravilhoso como prática, mas ninguém faz. Porque
exige mudança. Não dá para você todo dia estar relembrando o seu dia e os erros são os mesmos. Ou você para de fazer a rememoração, ou então você deixa de fazer, você se modifica. Você não vai aguentar estar errando todo dia a mesma coisa. Então veja, a reforma íntima, a gente precisa substituir o julgamento do outro por uma compreensão fraterna, primeiro. A gente tem que transformar mágoas em aprendizado espiritual. Uma das coisas mais importantes que a gente sabe, gente, não existe nada pior do que não saber perdoar. Não saber perdoar é muito ruim para qualquer espírito. Eu digo o seguinte, existe uma frase famosa, está no Google, guardar mágoas é como tomar um veneno e querer que o outro morra. Você guardou a mágoa, você está com o peito oprimido, está sofrendo porque alguém lhe fez mal, aí você está sofrendo, desejando com raiva da outra pessoa, e às vezes essa pessoa nem lembra do que fez. Que normalmente quem faz mal aos outros esquece. Se você for falar depois de um ano, você já vai nem lembrar disso, porque você está guardando aquela mágoa. Então, cuidado, gente, porque esse negócio pode lhe matar. Literalmente pode lhe matar. Porque tem certas doenças que surgem só pela capacidade da sua mente você ficar engendrando pensamentos confusos e termina tendo um problema sério de saúde. Não é brincadeira. Tem muita doença que surge na nossa mente. Termina indo para o nosso corpo. Converter palavras duras em silêncio útil. Ou seja, eu, em vez de falar o que eu tenho que falar, eu me calo. Eu deixo que o tempo mostre o caminho para outra pessoa, não precisa que eu mostre esse caminho. Trocar a indiferença pelo auxílio fraterno. A doutrina espírita, ela sempre nos impede a fazer o bem. Mas você tem que ter uma coisa muito importante na sua vida, é você não ficar no paradigma de como tudo tem uma razão de ser. Se alguém está sofrendo, é porque essa pessoa merece, vamos dizer assim, você corre o risco de olhar para a dor e para o sofrimento e não se emocionar. Por quê? Porque não existe efeito sem causa. Então você tem que ter muito cuidado, não ficar com o coração frio em relação à dor e sofrimento alheio, porque você tem a obrigação de sempre minorar a dor e o sofrimento todas as vezes que ela passa na sua frente, e que você possa ajudar, você seja chamado. Você sabe que aquela pessoa está sofrendo porque ela merece sofrer. Você não discute isso. Mas você não chega e fica lá dizendo, não vou ajudar não, porque ela precisa passar por isso. Isso é um perigo que o espírita passa ao entender de modo errado a lei de causa e efeito. A doutrina espírita nos ensina que ninguém se transforma de um dia para o outro, mas cada esforço sincero ilumina um pouco mais a manjedoura da alma. Cada esforço sincero. E aí, em relação aos animais no presépio, isso a gente identifica simbolicamente como se fossem os nossos instintos a serem educados. Os instintos do homem ainda atrasado muitas vezes. No presépio, os animais estão presentes, simbolizando nossos instintos ainda não plenamente educados. Jesus nasce mesmo assim. Isso nos consola profundamente, porque Ele nos espera a perfeição, Ele aceita nossas limitações, Ele nos convida ao progresso gradual. O Cristo nasce para iluminar o que ainda é bruto, não para condenar. E a estrela que está lá, a estrela de Davi, a estrela que guiou os reis magos, o que é que isso representa? Representa a consciência que despertou, que acordou para a luz. A voz de Deus, que é a consciência e a voz de Deus em nós sempre presente, ela indica o caminho, porque ela nos guia através das escolhas da vida, e ela nunca nos abandona, porque permanece conosco em todas as jornadas. Onde você andar, você vai conseguir ver aquela estrela. A estrela que guia os reis magos representa a consciência iluminada pela verdade. No Espiritismo, aprendemos que seguir a estrela é ouvir a consciência e agir conforme ela, mesmo quando isso exige renúncia. E aí a gente entra em outro aspecto, que é o Natal além do calendário. O Natal não é só em dezembro. Dezembro é um mês que todo mundo fica aberto para fazer o bem, para ajudar o próximo, etc. Mas é feita a palestra que eu dou sobre suicídio, que o pessoal gosta muito de me chamar em setembro. Eu digo, infelizmente, porque é o mês do setembro amarelo, eu digo, olha, o suicídio não se suicida só em setembro, gente. Tem que dar palestra o ano todo no centro espírita. Cara, aí, 1 de outubro, não vou morrer agora não. Vou morrer 1 de setembro. Infelizmente.
não é verdade, né? A gente sabe. No mês de novembro morreram 10 médicos em Pernambuco, suicidados, tudo que é idade. O verdadeiro Natal não acontece apenas em dezembro, ele ocorre sempre que fazemos escolhas movidas pelo amor e pela caridade. Então, a gente, com esse espírito, tem que aprender a perdoar, a estender a mão, a consolar e a renunciar ao mal. Lembrando da frase, fora da caridade não há salvação. O presépio interior permanece vivo quando a caridade se torna um hábito. Quando você está fazendo o bem sempre, aquele presépio interior está dentro de você, está vivo sempre. Quando é que esse presépio se acende? Um conto, eu estou contando um conto de caridade vivida. Uma mulher simples nunca montava presépio, dizia que lhe faltava tempo e recursos. Ela não tinha tempo para fazer um presépio. Aí na noite de Natal, ela recebe em casa uma vizinha enferma, um parente aflito e uma criança inquieta. Ela faz gesto de amor, preparando alimentos simples, oferecendo escuta atenta, acolhendo sem perguntar. Por fim, a revelação. Cansada, faz uma prece curta antes de dormir e sente uma paz profunda. Ela não fez o presépio, mas ela, com certeza, fez o que devia ser feito. A voz divina diz, hoje eu nasci aqui, através do que essa mulher fez. Em pensamento, ela ouviu uma voz suave, olhou ao redor confusa e a voz complementou. Onde o amor se faz gesto, o presépio está montado. Onde há caridade vivida, a minha luz permanece. E sem figuras, sem músicos ou estrelas, o presépio interior se acendeu. Alô? São 3 perguntas essenciais para refletir sobre o nosso processo interior. Presépio interior. Primeiro, há humildade na minha manjedoura? A humildade, gente, é fundamental. Quem é orgulhoso? Normalmente é egoísta. Os dois andam juntos. Quem se acha melhor do que os outros, normalmente só pensa em si. E acha que tem direito a mais do que os outros. Então, há humildade na minha manjedoura. Eu reconheço as minhas imperfeições, eu estou disposto a aprender, sim ou não? Há silêncio para ouvir a consciência, eu consigo me ouvir. Eu crio espaço de recolhimento para a reflexão profunda, porque, veja, é fundamental no nosso dia a dia que a gente tenha minutos durante o dia para se ouvir, para a gente poder ficar em silêncio, porque senão a gente entra hoje em dia com rede social, com celular, a gente não para, a gente acorda e já olha para o celular. Na hora vai dormir e desliga o celular. É difícil. Há espaço para o Cristo nascer em minhas atitudes, ou seja, minhas ações refletem os ensinamentos do Evangelho. São 3 perguntas essenciais. E qual o compromisso diário? Que não é apenas uma reflexão de Natal, é um compromisso para o ano todo. O Natal verdadeiro não pede enfeites externos, mas transformação interior. O presépio interior não seja apenas uma reflexão natalina, mas um compromisso diário com o Evangelho vivido. Jesus continua batendo a porta. Cabe a cada um de nós abrir o coração e permitir que a sua luz ilumine nossos pensamentos, palavras e ações. A verdadeira celebração acontece quando transformamos nossa vida em um testemunho vivo de amor e de caridade. E quais são os pilares do presépio interior? É como se fosse uma pirâmide. A gente tem que ter humildade, tem que ter silêncio interior, tem que ter perdão, tem que ter caridade vivida no cotidiano. Então, ser humilde, fazer esse silêncio, saber perdoar e exercer a caridade no dia a dia. São pilares que sustentam a construção do presépio interior, criando uma base sólida para o nascimento do Cristo em nossa consciência. E aí a gente tem uma jornada de transformação, porque a gente não chega lá sem mais nem menos. Você precisa passar por todo um processo do presépio externo ao presépio interior. Você não vira de uma hora para outra essa revolução que você está fazendo na sua reforma íntima. Primeiro, reconhecimento, percebendo que o presépio externo não basta. Você tem que se convencer disso. Tem que ir atrás do autoconhecimento, identificando nossas sombras e possibilidades. É fundamental, gente. Você reencarnando, você se conhece mais. Então você tem autoconhecimento melhor. E aí você termina se iluminando. É natural que isso aconteça. Aí você tem que se reformar intimamente, trabalhando diariamente nessa transformação moral. Caridade ativa, vivendo o Evangelho através de ações concretas, não apenas de palavras. E iluminação, o Cristo nascendo e permanecendo em nós.
Esses são os ensinamentos do Espiritismo, à luz da doutrina espírita sobre o Natal interior. O que é que o Espiritismo diz? Progresso gradual, ninguém se transforma instantaneamente. Cada esforço sincero ilumina a manjedoura da alma. Não é de uma hora para outra. Você não aceitou Jesus, diz os crentes que dizem, vira um santo de uma hora para outra. É muito difícil. Eu desconfio de quem diz que aceitou Jesus e virou santo de uma hora para outra. É muito difícil você deixar seu vício de lado. Segundo, caridade é essencial. Fora da caridade da salvação é a frase simples do Espiritismo. O amor em ação é o caminho da evolução espiritual. E por fim, consciência iluminada. A consciência é a voz de Deus em nós mesmos, guiando-nos sempre para o bem. E a recomendação final, gente, abrir o coração, porque o verdadeiro presépio não é feito de figuras, mas de sentimentos. E não se constrói com musgos e estrelas, mas com humildade, com perdão e com caridade. Jesus continua batendo na porta de cada coração, está sempre nos convidando. A pergunta que permanece é: você está pronto para abrir seu coração para Ele? Esse é o grande desafio de todos nós, espíritas e não espíritas, porque toda vez que a gente tem um contato com a doutrina espírita, eu já tive há mais de 30 anos, e eu reconheço que eu podia estar muito pior do que eu estou hoje. Eu tenho que reconhecer. Porque não é fácil você deixar de praticar um só vício, já é uma grande vitória. E quando você deixa tipo a bebida, você é alcoólatra, deixou de beber, a partir do dia você olha para uma garrafa de pitbull, você olha para ela e não está nem aí. Ou seja, você conheceu a verdade e a verdade vos libertou. E essa é a verdadeira libertação. Você olha para a bebida e diz: você não manda mais em mim, eu que mando você. E aí você tem condição de não beber mais. Como esse, tem vários outros. E as pessoas têm vários vícios. Os vícios são mais variados possíveis. E para você deixar de fazer tudo isso, requer um certo esforço. Você vai fazendo isso pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Até que chega um dia que você está liberto de tudo isso. Você está pronto para abrir? O que é que diz? Que o presépio interior se acende em cada um de nós, não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano. E que possamos ser instrumento de luz, amor e transformação do mundo, gente. Essa é a proposta que a gente traz da palestra de hoje, trazendo a certeza que o Natal é uma das épocas do ano que eu mais gosto, que eu tenho uma lembrança muito grande. Minha mãe morreu muito cedo, mas meu pai não gostava de festa, mas fazia festa pelo menos no Natal. E era uma família grande, 9 filhos, a gente sempre se reuniu e deixou essa lembrança, mas é seguramente o momento na qual a humanidade da civilização ocidental, né, não é muçulmano, não é judeu, essas coisas, mas que a gente deixa um pouco melhor de nós no dia a dia. A gente está com a visão mais aberta para auxiliar as pessoas que sofrem, que passam por dificuldades, e esse sentimento ele tem que persistir ao longo do ano. A gente tem que estar aberto a fazer isso o ano todinho, não só em dezembro. Isso feito, com certeza a gente consegue dar um pequeno avanço em direção à luz. Porque a gente já está mais próximo de viver o Natal todos os dias do ano. É um exercício, você não consegue uma hora para outra. Mas é um exercício que deve ser começado. A gente conseguir pouco a pouco. Então que Jesus possa nos auxiliar hoje e sempre. E um abraço fraterno para vocês que fazem o Núcleo Espírita Sublime Galeiro. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Fernando Lins, que ele possa também levar o nosso abraço fraterno a todos aqueles que fazem o GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em Piedade, e que essa seja a primeira de muitas vezes que ele vem aqui conversar conosco, trazer essas verdades tão necessárias aos nossos espíritos, né? Estamos em dezembro, é o mês mais bonito do ano, porque nesse mês representa o nascimento de Jesus. Na proposta dele, ele traz o presépio, né? Aonde figura o menino Jesus em uma manjedoura, representando o nascimento dele, a vinda dele a esse planeta. Que Jesus, que nos é apresentado aqui
todas as quintas-feiras, todas as vezes que nós estamos aqui, Ele possa renascer em cada um de nós, todos os instantes de nossas vidas, né? Quando tiver uma situação que nos convide a colocar Jesus vivo de nós para essa situação, que nós estejamos atentos, né? Como os representantes do Cristo, nós estejamos atentos para que, como o Espírito Cálida diz, Senhor, que eu seja um espelho onde eu possa refletir a Tua luz, né? No espelho a gente reflete a nossa imagem, né? E nós, na condição de espelho, como diz o Espírito Cáritas, refletindo a luz de Jesus, é quando esse Jesus estiver dentro de nós, se manifestando através das nossas atitudes e comportamentos. E manifestação essa que Fernando nos trouxe hoje através da sua fala. Ele colocou Jesus dentro da gente. Agora, Ele vai se manifestar em nós, se nós quisermos. Obrigado, Fernando. Eu acredito que eu não vou estar aqui sábado para comemorar o Natal com vocês, mas desejo a todos um Feliz Natal e que nesse Natal Jesus seja mais presente em nossas vidas. Vamos elevar o nosso pensamento a fim de que possamos